Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para junto conversarmos sobre a Palavra de Deus. Hoje conversaremos sobre o Evangelho do dia 4 de março de 2026. E esse Evangelho, para você acompanhar aí pela sua Bíblia, nós temos ele em Mateus, no capítulo 20, versículos 17 a 28. Então, está em Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 28. Esse é o Evangelho que nós vamos trabalhar hoje. Então, o Evangelho nos é indicado pela Santa Igreja Católica para o dia 4 de março de 2026. Caríssimos irmãos e irmãs, também te peço que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, acione o sininho para ser notificado de novos momentos de oração, deixe o seu like, isso é importante para o canal, para o crescimento, para a divulgação deste canal, para que esse nosso momento de fé e de oração chegue mais longe, chegue a mais pessoas. Peço para você, compartilhe com amigos e familiares, para que também estes possam estar junto conosco nesta corrente de fé e de amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos unidos estar levando em frente a boa nova do reino do céu. Queridos irmãos e irmãs, hoje então conversaremos sobre este Evangelho. Porém, se você tiver alguma dúvida relacionada a assuntos da Bíblia, nos envie, nós estaremos procurando com você responder, esclarecer, clarear, pois a cada um de nós, batizados, somos buscados a ser luz diante da palavra de Deus. Somos buscados a ser anunciadores da boa nova do reino dos céus. Iniciamos, queridos irmãos e irmãs, esse nosso momento de fé e de oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos pagãos para zombarem, para flagelarem e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, àqueles aos quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem.
Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, irmãs, queridos filhos e filhas de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo hoje, ele nos traz a reflexão do poder. Ele nos vem trazer a reflexão da soberba, da ganância, do querer estar em vantagem. Queridos irmãos e irmãs, cuidemos das nossas vidas, cuidemos das nossas intenções. Não nos deixemos cair neste perigo que é a ambição. Como vimos aqui, a mãe dos filhos de Zebedeu, o que ela vem pedir a Jesus? Melhores lugares para seus filhos. Vem pedir destaques. O que você pede hoje na tua vida? O que nós pedimos hoje em nossas vidas? Pedimos a Deus dignidade? Pedimos a Deus uma vida boa, repleta de paz, de harmonia, de amor? Ou pedimos poder? Ou pedimos lugar de destaque para nós? Jesus é claro quando diz para esta mãe: pode eles beber do cálice que eu vou beber? E eles prontamente dizem que sim. Mas sabiam eles de que cálice Jesus estava falando? De quanto sofrimento, quanta dor. E que este cálice não era um cálice de luxo, não era um cálice que pega-se por orgulho, por grandeza, mas sim Jesus estava bebendo deste cálice por culpa dos nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, daí partimos um pouco à frente. O que acontece com os outros 10 discípulos? Enxergamos a inveja. Ficaram com raiva dos irmãos que pediram este lugar. Será que em suas cabeças não passou por que eu não fui pedir primeiro? Será que em suas cabeças não passou o que eles são melhor do que nós para querer esse lugar tão privilegiado? Inveja, cobiça. Tomemos cuidados, queridos irmãos e irmãs. Caríssimos, observemos a nossa vida. Não deixamos que em nossos pensamentos paire qualquer sentimento de inveja pelo poder do meu vizinho, de cobiça pelas coisas que meus vizinhos têm adquiridos. Caríssimos irmãos e irmãs, sejamos fiéis ao pouco, que Jesus nos acrescentará ao máximo. Deus nos prepara um bom lugar. Quando pedimos a Deus algo em nossas vidas, não o peçamos pensando no valor, na grandeza, mas sim, Senhor, dai-nos aquilo que precisamos, pois vós sabe o melhor para nós.
O nosso pedido é cheio de egoísmo, é cheio de vaidade. Mas vós conhece o nosso interior, só vós conhece o nosso amanhã. Então, Senhor, não me deixe pedir pelo amanhã, porque eu sei que o amanhã é teu, ele a ti pertence. Então dai-nos, Senhor, o direito de receber de vós aquilo que nos é de seu agrado, aquilo que vós tem preparado para nós. Se tivermos o amanhã, que nos seja grato. Se tivermos o amanhã, que seja repleto da tua bondade e que ele nos venha com aquilo que vós nos preparou. Senhor, que eu não almeje o primeiro lugar. Senhor, que eu não almeje ser servido, mas dai-me força e condição para servir, para auxiliar, para acolher os mais necessitados. Dai-nos, Senhor, a perseverança de seguir os teus passos, de seguir os teus ensinamentos. Não nos deixes querer ser servido, mas nos ensine, Senhor, a servir com carinho e com dignidade. E que possamos, querido Pai, nesta quaresma em que nos preparamos para a tua Páscoa, pois vós dissestes, no terceiro dia ressuscitará. Assim, Senhor, estamos caminhando nesse teu martírio da quaresma, vivendo essas passagens e esperando que na Páscoa da ressurreição, quando comemorarmos esse dia tão feliz da tua ressurreição, nós possa, Senhor, ser pessoas novas, renovadas, revigoradas na fé. Dai-nos, Senhor, aquilo que precisamos. Amém. E queridos irmãos e irmãs, unidos a Cristo, que por nós se entregou à cruz, que por nós, de braços abertos, acolheu toda a nossa culpa. Elevamos a Deus a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como prometemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. E caríssimos irmãos e irmãs, unidos a Cristo, peçamos sobre cada um de nós a bênção de Deus. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que tenhamos dias maravilhosos guiados nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro de fé e oração. Graças a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, como dizia São Francisco de Assis, paz e bem.